Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um documento acadêmico do curso de Teologia da Unifil. Eu sou o professor, coordenador Mildenberg, aqui da nossa instituição, coordenador de Teologia, coordenador do curso superior de Tecnologia em Ministério Pastoral também. E é uma grande alegria para mim receber você para este vídeo, para este momento de estudo, de debates que nós sempre estamos produzindo aqui, a título de encorajar você a estudar, a pesquisar, doando para você, entregando para você uma ferramenta a mais, um plus dentro da sua vida acadêmica, bem como do seu ministério. Avivamento, avivamento. Uma expressão muito usada nas igrejas, uma expressão muito usada também na academia teológica. E o que de fato significa avivamento? Se eu pudesse ouvir você agora, com certeza você passaria para mim várias definições sobre avivamento. E eu arrisco a dizer que o avivamento, a definição que você me passasse, seria ou é uma definição correta, uma definição lexical, uma definição contextualizada. Grosso modo, avivamento é o despertar, ou ainda uma renovação espiritual. Um despertar espiritual, uma renovação da fé. Sobre o reavivamento na vida do cristão, Charles Spurgeon disse o seguinte, olha que interessante, reavivamento é viver novamente, claro, reavivamento, viver novamente. Receber novamente uma vida que quase expirou. Tantas pessoas, do ponto de vista espiritual, precisam de um reavivamento, né? Tantas vezes a fé vai enfraquecendo, a intimidade com Deus vai enfraquecendo, e esta pessoa, este homem, esta mulher, este cristão, precisa deste reavivamento. Spurgeon continua, é reacender em uma chama a centelha vital que estava quase extinta. Então ainda existe um fôlego, né, nesta frase sobre reavivamento de Charles Spurgeon. Nós tivemos aí, pessoal, vários avivamentos ao longo da história. Se vasculharmos no baú da história eclesiástica, da história teológica, claro, nós vamos encontrar aí os avivamentos, a história dos avivamentos, por vários tipos de escritores, cada qual colocando em foco, em relevo, o cerne destes avivamentos históricos. O grande avivamento, tivemos como protagonistas Jonathan Edwards, John Wesley, Whitefield, que era, na verdade, a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, o foco principal, dentre outras vertentes, claro, o foco principal era a salvação pela fé em Cristo Jesus. Já no final do século XVIII, começo do século XIX, tivemos um outro grande avivamento que aconteceu aí nos Estados Unidos também, que falava sobre missões. Muitas casas, muita fraternidade, muita ação social começa a aparecer a partir da igreja, das denominações, da instituição eclesiástica, a partir ou depois deste grande avivamento, desse segundo grande avivamento do ponto de vista histórico. A gente vê também o grande avivamento aí da Rua Azusa, claro, um avivamento que marcou a história, é bastante estudado, né? Por todos nós, fala ali sobre as línguas estranhas e fala sobre uma série de renovação, de despertar da fé, do compromisso. Tivemos também no século XX o avivamento do país de Gales, que também marcou história, pastores, igrejas inteiras, comunidades inteiras. Homens e mulheres foram levados a Cristo por meio deste avivamento. Recentemente, nós podemos fazer menção ainda do avivamento de Toronto, no Canadá, bandas gospel e tantas outras manifestações localizadas naquele lugar em Toronto, naquela igreja, próximo do aeroporto, toda aquela história que eu e você já, de uma certa forma, já ficamos sabendo sobre isso. Pessoas que tinham experiências de arrebatamentos, pessoas que começavam a rir
e sem parar, segundo elas, não podiam parar em razão de uma grande alegria, de uma leveza de ordem espiritual, invadindo o coração, invadindo a alma de cada qual. Começo desse ano, nós tivemos aí um impacto de avivamento em Asbury, em Kentucky, no Kentucky, nos Estados Unidos. E eu tenho a grande alegria de estar comigo aqui, ele está lá, na verdade, em Kearney, New Jersey, pastor Valdir Reis, e o pastor Valdir Reis vai falar dele, vai falar do seu ministério, e vai falar da experiência que ele teve indo até Asbury, e vai poder compartilhar comigo e com você sobre isso. Pastor, seja muito bem-vindo, uma grande alegria para mim, uma grande alegria para a nossa instituição, para os nossos estudantes receber você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor Valdir. Muito obrigado, Dr. Mildenberg, uma alegria estar com vocês aí, participar desse momento e sobre um tema tão fascinante que é o tema do avivamento da igreja. Lembrando que o avivamento ocorre na igreja e vindo para a igreja, capacita, inspira, fortalece, enche do Espírito Santo para que a igreja seja uma bênção na sociedade e assim a igreja é edificada e a sociedade abençoada pelo ministério da igreja. É uma alegria estar com vocês e meu desejo é de contribuir com os alunos, com as pessoas ligadas a essa faculdade que tem procurado transmitir assim também muito do amor de Deus e dos planos de Deus para o mundo no qual vivemos. Perfeito, pastor. Eu não quero ser redundante nem repetitivo, mas com certeza, sem nenhuma demagogia, é uma grande alegria para nós receber o pastor aqui para contribuir com a sua experiência, com o seu know-how na qualidade de pastor, na qualidade de homem de Deus, de líder aí nos Estados Unidos, sendo pastor brasileiro. Antes da gente entrar no avivamento propriamente dito, na sua experiência, pastor, fala um pouquinho de você, do seu ministério, da igreja que o pastor está dirigindo, pastoreia aí em New Jersey, nos Estados Unidos. Obrigado pela pergunta. Então, doutor, eu sou de uma família cristã, né? Então eu nasci no berço de uma família cristã. Então minha mãe cristã e meu pai cristão converteu-se depois, mas também sempre me ensinaram os valores da fé e Deus me deu a graça de crescer na Igreja Presbiteriana Independente de Lupianópolis, no estado do Paraná, e ali eu tive muitas experiências com Deus. Aos 12 anos de idade, eu tive uma experiência linda com Deus quando fui a um velório. E eu estava muito triste porque era uma pessoa conhecida que morreu. Meus pais não puderam ir no funeral, eu fui aos 12 anos. E quando eu estava chegando neste lugar, exatamente no portão de entrada, havia muitas pessoas ali naquela casa e eles cantavam um hino que dizia: venha Cristo mesmo agora, vem assim como estás, que dele, sem demora, o perdão obterás. E esse hino impactou minha vida, eu senti uma paz muito forte. Dentro do meu coração, creio que uma visita de Deus. E aí passou o tempo e aos 18 anos eu decidi por Jesus e seguir o caminho. Então, Deus me chamou para ser pastor da Igreja de Cristo e eu estou agora até hoje, né? Já com 32 anos de ministério ordenado, não é? Então, assim, minha origem é na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vim para os Estados Unidos em 2002, também para pastorear imigrantes brasileiros aqui, em um projeto de estudos teológicos no Fuller, na Califórnia, que acabou não se concretizando, mas eu acabei estudando numa universidade metodista chamada Drew University e fiz o meu doutorado em ministério e pastoreando, cuidando de imigrantes. A Igreja de Imigrantes é linda. A Igreja de Imigrantes é linda. Ela tem algumas dificuldades, por exemplo, liderança, né? Às vezes você tem um líder, você prepara um líder, quando ele está pronto para servir a igreja local, por alguma razão, ele muda de estado, ele volta para o Brasil ou Portugal, então a gente acaba tendo assim algumas dificuldades de lideranças. E o crescimento é mais lento. Se você for pensar só no crescimento numérico, você acaba se frustrando enquanto pastor da Igreja de Imigrantes. Mas quando você olha o reino e o valor da igreja em qualquer contexto,
você se alegra de saber que frutos ficam e tudo é para a glória de Deus. Excelente, pastor, muito bom. Desde 2002, 32 anos de ministério, tem experiência, hein? Coisa boa, muito bom. É graça de Deus, né? Deus vem sustentando a gente, ajudando em tudo, né? E como é bom começar bem, mas por graça terminar bem também o ministério pastoral, né? Sendo fiel a Deus por graça dele mesmo, né? Quando o pastor, fazendo menção até de testemunho, né, de como foi sua conversão, este hino, hein? Maravilhoso, que coisa fantástica, né? Inclusive, a gente já fez alguns vídeos aqui, pastor, sobre o louvor, sim, sobre o gospel, sobre esse gospel contemporâneo, né? Determinadas discrepâncias, uma série de outros fatores que a gente não vai entrar nos méritos, óbvio, certo, mas eu sou um apaixonado pela harpa cristã, eu sou um apaixonado pelos hinos antigos, né? Eu particularmente gosto muito, e quando o pastor mencionou este hino, o coração começa a vibrar, né? Que maravilha. Coisa boa. Só um parênteses, a gente vai falar da experiência em Asbury, né? Mas um detalhe que não pode ser esquecido é que ali houve muitas canções de louvor a Deus, com um detalhe: hinos antigos, com a mensagem tão atual, eram cantados ao lado de canções contemporâneas, com boa teologia, de maneira impressionante. Né? A Trindade exaltada, Cristo sendo exaltado, e o louvor com a simplicidade impactante, né? Algumas pessoas de grupos conhecidos na área da música gospel aqui nos Estados Unidos estiveram lá, pregadores famosos estiveram por lá e não foram autorizados a subir no altar, e a orientação era: adorem com o povo de Deus. Que coisa, hein? A ênfase era... Até um temor, né? Até um temor de Deus, me parece, que o pessoal de Asbury estava tomando muito cuidado nesse sentido. Perfeito, porque a ênfase era: a celebridade aqui é Jesus. Ele é o Senhor deste avivamento, porque ele visitou a sua igreja. Maravilha. A celebridade é Jesus. Maravilha. E eu quero, vamos falar sobre avivamento, né, pastor? Aqui nessa palavra introdutória, obviamente que eu falei de uma perspectiva histórica, né? Nada certo. Pontual, nem tampouco com detalhes. É claro que não é esta a nossa proposta. A nossa certo. Proposta é falar de Asbury. Então vamos lá. 8 de fevereiro de 2023 a 24 de fevereiro de 2023. Eu quero certo. Começar e dar, assim, liberdade para o pastor falar sobre este avivamento, como quiser, da forma que quiser. Veja bem. Perfeito. Eu quero começar com uma pergunta. Este avivamento, este movimento que aconteceu em Wilmore, né, no Kentucky, aí, em Asbury, ele já pode ser colocado também nos anais da história? Ele vai poder ser estudado daqui a alguns anos, quem sabe daqui 5, 10, uma década. Ele vai poder ser mencionado como um avivamento histórico, como os demais que eu fiz menção há pouco? Eu creio que sim, porque foi autêntico. E é claro que está tudo muito recente, materiais serão produzidos, tudo que aconteceu será ali analisado, mas a minha impressão, e também nós vamos dimensionar o alcance dele com o tempo. Ainda, eu diria que, particularmente eu creio que foi uma visita de Deus, e que milhares de vidas já foram impactadas. Isso já conta. Porque o que a gente percebe é que houve, sim, transformação de vidas, conversões, reconciliação de pessoas que estavam brigadas, muita generosidade, um chamado ao arrependimento. Então, eu creio que, na autenticidade desse movimento, ele não foi programado. O avivamento ele não é pré-agendado. Claro que devemos orar e aguardar e esperar e clamar e santificar a nossa vida e clamar pelo derramar do Espírito de Deus, mas o avivamento ele não pode ser agendado porque ele vem dos céus. É Deus que aviva a obra dele, não é? Então, sobre isso,
8 de fevereiro. O que aconteceu ali na universidade foi que um pregador, que era também um treinador de futebol, nessa área do esporte, dos esportes, né? Então ele trabalhava ali na universidade e também era uma espécie de um capelão. E esse homem chamado Zach Mirkrebs, um nome um pouco diferente, né? O sobrenome, ele pregou sobre Romanos 12 em um culto regular da faculdade, um culto normal. Eles tinham 3 reuniões de adoração durante a semana. Quarta-feira era um dia normal de reunião. E esse pregador trabalhou sobre Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, e trabalhou Romanos 12. O pregador terminou a mensagem frustrado, porque a impressão dele é que as pessoas não estavam vendo feedback, as pessoas não estavam ligadas ao que ele estava falando. E ele mandou uma mensagem de texto para sua esposa, dizendo assim: sermão horrível, logo estarei em casa. Já estou voltando para casa. Sermão horrível. Uma outra palavra um pouco mais forte, mas eu não vou falar aqui. Estou voltando para casa, frustrado. E após a pregação, alguns jovens decidiram continuar orando e louvando a Deus na capela do seminário da universidade. Na capela da universidade. E, de repente, um jovem começou a confessar seus pecados em voz audível, pecados horríveis. Ele começou a dizer para o Senhor que ele estava se sentindo mal por causa desses pecados. E os jovens que estavam próximos, ao invés de julgá-lo, cerca de 18 jovens se aproximaram desse moço para orar com ele, para dizer que o amavam em Cristo Jesus. E coisas lindas começaram a acontecer. E eles continuaram louvando a Deus e buscando a Deus. Um jovem que havia deixado o culto da capela assim que terminou a mensagem, quando chegou na sala de aula, sentiu um desejo de voltar, voltou, e quando ele entrou no ambiente, ele sentiu uma paz, segundo ele, indescritível. Uma paz imensa entrou em sua alma. E ele voltou, de repente um jovem vai para andando pelo campus e dizendo: o avivamento chegou, o avivamento chegou. E continuaram adorando a Deus. Os professores foram para lá, os outros alunos foram para lá. E ficaram diante de Deus, clamando, buscando a Deus na simplicidade da vida, com sinceridade diante do Senhor. De repente, os pais começaram a sentir falta dos alunos, dos filhos que não voltavam para casa. E os pais foram para a universidade, perceberam que os filhos estavam buscando a Deus, os pais ali ficaram, e de repente a cidade começou a se mobilizar, e cerca de 3.000 pessoas já estavam ali 2 dias depois. Eles não pararam, ininterruptamente, durante 15 dias, eles buscaram a Deus. Então assim começou esse mover de Deus ali na Asbury University. Olha, sabe o que me chamou a atenção, pastor? Obviamente das notícias que eu pesquisei e tudo mais, né? Que a gente acabou sabendo deste movimento, sim, deste mover de Deus no último mês de fevereiro deste ano. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção, eu até fiz uma anotação aqui para falar exatamente como está, né, aí no universo online. O reitor da universidade, Kevin Brown, enviou um breve e-mail de 2 frases. Há um culto acontecendo em Hughes. Você é bem-vindo para participar. Foi isso mesmo. Foi. Então, e aí as pessoas começaram a chegar, né? E aí começou, a faculdade não estava preparada. Imagina vocês aí no Unifil começar a chegar, por exemplo, 55.000 pessoas visitando assim, e um culto que não para. Meu Deus, eu queria isso, hein? Então, meu irmão. Eu quero aí, isso. Acho que o nosso reitor, doutor Eleazar Ferreira, uma pessoa extremamente especial, também iria querer muito, viu? Pode ter certeza. Então, pensa em termos logísticos. Começa a chegar pessoas, não estava programado.
Aí a cidade começou a se envolver, pessoas começaram a levar comida e foram ficando lá para as pessoas que não deixavam a capela, né? E as classes precisaram esperar, os trabalhos acadêmicos ficaram para depois, porque Deus tomou conta do campus. Foi um momento de recesso, assim, entre aspas, né? Foi um recesso. Foi um recesso forçado, na verdade. Recesso forçado. Né? Forçado. Porque, assim, aí começou a chegar pessoas de do país inteiro, né? Estima-se que, estima-se que 55 mil pessoas passaram pela universidade nesses 15 dias. O pastor foi lá, você foi lá quantas vezes? Uma, duas vezes, né? A gente havia conversado. Eu passei um dia todo lá, né? E foi numa sexta-feira. E quando eu estive lá, a fila, eu cheguei de manhã no campus, e eu fiquei na fila cerca de 2 horas e meia, entre 2h15 e 2 horas e meia, aguardando para entrar na capela. Meu Deus, que coisa. Mas isso com um frio abaixo de zero e com flocos de neve caindo. E a fila para entrar, e ninguém reclamava, havia um regozijo, havia uma alegria imensa. Havia crianças de colo, pais com suas crianças ali capotadinhas por causa do frio, mas ali para buscar a Deus. Pessoas com seus 70 anos, de bengala, algumas delas, esperando para entrar. Soube de pessoas que esperaram 7 horas na fila para poder entrar na capela, para adorar a Deus. É como se houvesse um imã atraindo as pessoas para aquele lugar. Então foi assim algo impressionante. Então eu passei o dia todo, ouvi pessoas, conversei com pessoas e aproveitei cerca de 2 horas e meia na capela, adorando a Deus, uma coisa impressionante. Escutava pastores confessando os seus pecados ali, dizendo: Senhor, eu quero amar mais a tua igreja, eu quero pensar mais no chamado do Senhor para a minha vida, me perdoa. Momentos de confissão, as pessoas confessando racismo, os pecados da igreja, os pecados de racismo muitas vezes presentes na igreja de Cristo. Estes pastores que você se refere, pastor Valdir, são pastores americanos. Pastores americanos de várias denominações. Na fila não se perguntava qual denominação era a sua, mas por que você estava ali? O que te atraiu para aquele lugar? E um sentimento de unidade tão grande, né? Então, você ouvia, por exemplo, pais confessando seus pecados por não terem ensinado seus filhos no caminho do Evangelho, clamando para que eles falaram lá da volta dos filhos pródigos. E aí muitos pais se levantavam para clamar por seus filhos. Né? Jovens iam à frente durante o culto e eles liam textos bíblicos. Não havia uma pregação demorada. Havia louvor e mais. Os músicos não eram profissionais, eram pessoas simples que ali estavam adorando a Deus. Tanto é que algumas pessoas de grupos famosos chegaram lá e diziam para os jovens: põe a sua mão sobre a minha cabeça que eu preciso de uma unção nova e voltar ao primeiro amor. Olha. Foi impressionante, impressionante. E eles diziam, eu vou repetir, a celebridade é Jesus. Que coisa Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Né? Então, assim, uma coisa fantástica. Meu irmão, deixa eu só voltar aqui, porque é o seguinte. Em 1970, houve uma experiência semelhante ali na universidade, na Asbury University. E ao meu lado, na fila, estava uma senhora com cerca de 70 anos. 70 anos. E ela dizia assim: eu era aluna aqui quando aconteceu o primeiro despertamento, que durou uma semana das pessoas buscando a Deus nessa mesma capela. E ela disse: eu orava ao Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E Deus fez de novo. Olha, que coisa maravilhosa. Então, impressionante. Então, isso ocorreu. Agora, outro detalhe que é importante também é dizer que a Asbury University, por que o nome
Asbury. Asbury é uma homenagem. Essa universidade foi fundada em 1890 por um pastor evangelista chamado John Wesley Hughes. Uhum. E aí esse auditório é em homenagem a ele, porque ele foi o fundador da universidade. Mas o nome Asbury é por causa de Francis Asbury. Francis Asbury foi um pastor que se converteu aos 13 anos de idade na Inglaterra, numa reunião de oração, com outros jovens num celeiro. Ele se converteu aos 13 anos de idade, tornou-se um cristão fiel. Aos 17, ele queria pregar o evangelho. Ele começou a pregar nas igrejas para os grupos metodistas que surgiram na Inglaterra, embora não fosse ainda uma denominação, mas haviam grupos de despertamento espiritual ali. E John Wesley, o ministério de Francis Asbury, chamou a atenção de John Wesley. E John Wesley, sabendo que a América do Norte precisava de um pastor itinerante que fosse uma bênção aqui nessa região, ele desafiou Francis Asbury. John Wesley, o grande John Wesley, serviu a Deus com zelo e com amor. Ele e o irmão Charles Wesley, junto com George Whitefield, que experimentaram aquele mover de Deus na Inglaterra, John Wesley enviou Francis Asbury para os Estados Unidos. Então foi John Wesley que enviou Asbury para os Estados Unidos. Exatamente. Em 1771, em agosto de 1771, os olhos dele perceberam o talento, o zelo e o fervor espiritual. Um grande avivalista, John Wesley, percebendo nele algo de Deus, algo diferenciado, né, como, entre aspas, um discípulo, poderíamos assim dizer, que foi enviado aos Estados Unidos, enviado à América. Exatamente. Que coisa fantástica, né? Então ele é homenageado, com o nome dele foi colocado na faculdade para homenageá-lo, reconhecendo o grande trabalho. Para você ter uma ideia do tamanho de Francis Asbury, isso é maravilhoso. Ele chegou aqui nos Estados Unidos, haviam, quando ele chegou em 1771, cerca de 300 crentes metodistas. 4 pastores. Quando ele morreu, em 1860, haviam 214 mil crentes e cerca de 4 mil pastores ordenados. Olha que coisa! Ele viajou cerca de 300 mil milhas servindo a Deus, incluindo a viagem marítima, mas só no lombo do cavalo estima-se que ele tenha andado 17 mil milhas para evangelizar, para chamar a igreja para o fervor espiritual, para a conversão. E ele dizia assim: nós precisamos ir em cada cozinha, em cada loja, falando para jovens e velhos acerca da grande salvação que está em Cristo Jesus. E nós não devemos temer nada, nem as feras do campo, nem as temperaturas baixas. Nós precisamos anunciar a salvação que está no Cordeiro de Deus. Que coisa, né? Então, lembrando que as primeiras décadas do século XX não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade que tem hoje, não tinha celular, não tinha dispositivo, não tinha internet, não tinha nada. Era caminhando, era no lombo do animal, né? Era muito mais difícil fazer missão, fazer um trabalho de evangelização, de impacto evangelístico. Tinha que ter muita paixão, não é mesmo, pastor? Muito. O coração dele ardia pelas coisas espirituais. E ele deixou um legado nessa terra. E aí a gente percebe Asbury University, que manteve o mesmo fervor espiritual, o desejo de um despertamento espiritual. As universidades são cada vez mais influenciadas pelo secularismo. E é impressionante que muitos filhos de crentes que vão para as universidades nos Estados Unidos voltam incrédulos, com problemas na fé. E ali Deus escolhe aquele lugar para começar um movimento. E é interessante que não somente ali em Asbury, mas outras universidades começaram a se reunir para buscar a Deus também.
Exatamente. Você tem A gente consegue ver esse tipo de correlato, esse tipo de efeito cascata, que a gente poderia dizer, sobre a intensa busca em outras universidades, de fato. Então, exatamente. E a coisa maravilhosa é pensar no fato de que, por exemplo, um grupo em Asbury, no seminário, e também alguns alunos da universidade, porque o seminário fica ao lado da universidade, um grupo orava para que Deus trouxesse o despertamento espiritual a partir de Asbury, que pudesse impactar o mundo. Eles oravam, um grupo pequeno se reunia constantemente para pedir ao Senhor uma visita naquele lugar. Um professor asiático da universidade, ele andava pelo campus e cantava Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele andava pelo campus cantando. Uma senhora da cidade orava para que Deus trouxesse o despertamento espiritual ali. Essa pessoa com quem eu estava na fila, que participou na fila de entrada para a capela, sobre a qual falei, ela dizia que orava, Senhor, faz de novo. Então, quando ela viu tudo aquilo, ela entrou assim, ela estava ao meu lado, quando ela entrou no auditório, ela disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, foi uma visita de Deus e isso se espalhou. Um detalhe que é importante dizer também, doutor, é que cerca de estima-se que 63 mil pessoas acompanharam os cultos ali também pela internet. Aproximadamente 55 mil pessoas foram ali presencialmente, de vários lugares do mundo, especialmente as pessoas da região, mas dos Estados Unidos todo, de alguns lugares do mundo, as pessoas estiveram ali para testemunhar aquele momento, aquele mover de Deus, e as pessoas eram impactadas. Ninguém que foi ali com o coração aberto voltou sendo o mesmo, voltou transformado, sim. Havia um senso da presença de Deus naquele lugar impressionante. Foi um impacto de renovação mesmo, né? Para aqueles que estiveram ali presencialmente, com certeza aqueles que assistiram de maneira online, participaram de maneira online também, de certa forma, foram impactados. Pastor, deixa eu te perguntar, a liturgia, não havia, né, uma liturgia propriamente dita, engessada ou coisa parecida, pelo que o pastor falou há pouco. Então, era louvores, mas quem que fazia esses louvores? Eram os alunos? Alunos, jovens de algumas igrejas dali que serviam na área do louvor, porque foi uma maratona de 15 dias. Né? Agora, nenhum medalhão. É gente simples. É gente que não dominava com toda a capacidade, instrumentos musicais, mas estavam ali para servir, ofereciam o seu dom e o seu talento, e Deus multiplicava. As canções não eram projetadas, não havia telão, e é interessante que os hinos eram, por exemplo, você podia cantar ali, eu gravei, o momento que se cantou, Deus é tão bom para mim, uma canção antiga, grandioso és tu, ao mesmo tempo que cantavam sobre a bondade de Deus, um hino que o mundo todo está cantando, ou How Great is Our God, quão grande é meu Deus. Então havia essa mescla, sem nenhum preconceito contra os hinos antigos, e os hinos de boa teologia, impressionante, e na simplicidade. Nada preparado de antemão, né? Nada de... Como dizem, né? Como existe essa linguagem eclesiástica, na dispensação do Espírito de Deus. Isso, e não era show, não havia luzes, jogo de luzes. Havia quebrantamento. Houve uma invasão de Deus nos corações, nas vidas. Algo fascinante, fascinante. E eu volto a enfatizar, a celebridade era Jesus. Sim, perfeito. E um chamado para o arrependimento. Eu queria colocar 4 palavras importantes aqui, o que eu percebi. Primeiro, reverência, muita reverência. Crianças que estavam ali, reverentes diante de Deus e quebrantadas, tocadas por Deus. Pessoas com a idade avançada ali, louvando a Deus e dizendo, Senhor, o Senhor está fazendo novo, o Senhor está visitando a tua igreja. Reverência, simplicidade, a glória de Deus se manifestando, ênfase trinitária. Eram comuns canções que falavam de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. Reverência, outra palavra, regozijo, havia regozijo, muita alegria,
muita alegria espiritual na fila. Abaixo de zero, as pessoas felizes diante de Deus. Havia respeito pelo próximo, muita generosidade. As pessoas chegavam oferecendo água, oferecendo café, chocolate quente naquele frio. Alguém vai buscar um chocolate quente, me entrega. Ali, abaixo de zero, caindo neve, e aguardando para adorar a Deus, pessoas se reunindo para orar ali na fila. Havia um regozijo, uma alegria, aquela alegria que a Bíblia diz que ninguém jamais poderá tirar. Coisa fantástica. E uma outra palavra é reconciliação. Reconciliação. Porque uma pessoa viajou de um outro estado cerca de 18 horas de carro para se reconciliar com uma outra pessoa no campus que ela tinha brigado com ela anos passados. Viajou para se reconciliar e ambos choraram diante de Deus e se reconciliaram. 18 horas. 18 horas dirigindo. Meu Deus. Para se reconciliar. E houve quebrantamento espiritual. Deus agiu poderosamente. Uma mãe não falava com a sua filha há 6 anos. Brigadas. Ali, as duas se encontraram e se reconciliaram diante de Deus. Reconciliação. Revisão de valores. As pessoas dizendo, vivemos em um tempo em que as pessoas estão querendo acumular, acumular e acumular. Nós não queremos acumular, queremos. Aqueles jovens dizendo, nós queremos ser uma geração que esteja colocando diante de Deus tudo o que somos e temos, nossa vida para Deus, consagração. Reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo, revisão de valores, respeito para com o próximo. Veja a dimensão do respeito. Por exemplo, as pessoas queriam fazer doações em aplicativos, não tinha. Uhum. Mas a generosidade esteve presente. Um casal de pastores do Chile eles venderam um carro para poder fazer a viagem. E a esposa do pastor simplesmente compartilhou com alguém que estava ao lado na fila, assim como eu compartilhei algumas situações do ministério com essa irmã, Charlotte, que estava lá presente no avivamento de 1970. Essa esposa do pastor compartilhou com uma outra irmã que estava ali, que eles tinham vendido o carro da família para ir. Essa irmã falou para a mulher da frente, essa história começou a correr ali na fila antes de entrar para a capela. E as pessoas começaram a doar. E, de repente, a mulher que ouviu a história pela primeira vez entregou recursos para a esposa do pastor, dizendo para vocês comprarem o carro quando vocês voltarem para o país de vocês. Olha que coisa fantástica, hein? Generosidade. É só o mover de Deus mesmo para tocar o coração de pessoas assim, né? Estranhos, entre aspas, que estão se conhecendo, compartilhando experiências, e uma pessoa dessa acaba abençoando outra família, outras pessoas. Pastor, deixa eu te falar, uma das coisas que, obviamente, a gente vê por meio da história, da literatura, a história dos avivamentos e tudo mais, a gente vê a fome, a sede do homem, né? E aqui nós podemos até dar um suporte ou fazer paralelamente, trazer para o cenário Crônicas 7,14, um texto bastante batido e tudo mais, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, etc e tal. Ok, até aí tudo bem. Mas houve, pela sua exposição, pelo seu testemunho, porque o pastor foi lá, viu, experienciou, conversou, conheceu o ambiente, a gente percebe que nas pessoas que estavam sendo passivas, no sentido de receber algo extraordinário, algo transcendente, o poder de Deus, essas pessoas estavam estavam demonstrando fome, desejo, necessidade. Imagina, casal do Chile vende o carro para comprar as passagens, para ter o recurso suficiente para o translado até os Estados Unidos, né? Isso, o que diz? É a fome, é o desejo de ter uma experiência mais com Deus ou de uma renovação, certo? Perfeito. Sobre isso,
Agora, o pastor é brasileiro, mora muito tempo aí nos Estados Unidos, trabalha com os brasileiros, trabalha também com os americanos, enfim. Na sua concepção, a igreja evangélica brasileira, ela precisa demonstrar esta fome, este desejo pela presença de Deus acima de qualquer coisa, sem estrelismo, sem celebridades, sem trocas, sem barganhas. Eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho a respeito disso, da sua perspectiva. Claro, eu acho que uma das coisas importantes em tudo isso é que, à luz do texto que o irmão citou, se o meu povo que chama pelo meu nome, orarem e buscarem, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então eu acho que essa busca por avivamento tem que ser essa busca sincera. E tem que começar em nós o arrependimento. A gente tem que depositar o nosso orgulho por terra e desejar só a Deus. Essa fome de Deus, nós precisamos rever valores. Essa questão da glória humana tem que ser colocada de lado, a glória de Deus. A glória de Deus, enquanto a igreja brasileira não entender que a glória de Deus, ou a igreja americana, a igreja mundial, enquanto a gente não entender que tudo é para a glória de Deus, enquanto nós ficarmos brigando por cor de tinta de parede da igreja, o Espírito Santo não agirá. Enquanto nós não entendermos que essa unidade do povo de Deus, claro que não uma unidade a qualquer custo, mas uma unidade na fidelidade a Deus. E arrependimento, 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 arrependimento. Tudo começou com um arrependimento ali naquela universidade, sincero. E Deus visitou o seu povo. Então, meu irmão, é claro que é uma análise simples do coração de um pastor, mas também conhecendo a Bíblia. É preciso haver arrependimento do orgulho intelectual que às vezes nós temos. Do orgulho nosso, às vezes, de querer mais e mais riquezas. Eu liguei para um pastor querido do Brasil, eu estava dirigindo meu carro, subindo uma avenida aqui na cidade, ouvindo o hino que dizia: Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que tens, 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Entendo, querido Dr. Mildenberg, que é preciso arrependimento, que é preciso generosidade por parte da igreja, porque o avivamento genuíno ele tem um impacto na sociedade. A gente tem aí, por exemplo, a questão dos pecados que às vezes as pessoas carregam e ao mesmo tempo que estão nos púlpitos, carregam pecados não confessados, nos bancos da igreja, na liderança, e pecados não confessados. Em 1741, no dia 8 de julho, aqui próximo da minha cidade, eu visitei recentemente o lugar onde Jonathan Edwards pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. A cidade de Enfield estava completamente secularizada. As pessoas não estavam buscando a Deus, virando as costas para Deus. Jonathan Edwards pregou esse sermão dizendo que a garganta do inferno estava aberta para engolir aqueles que não se rendessem ao Senhor Jesus e buscassem a Deus. Pessoas se agarravam na pilastra do templo para não cair, tal era a convicção de pecado que encheu aquele santuário. Jonathan Edwards apenas lia o seu sermão, sem nenhuma tentativa de emocionar as pessoas. Mas o Espírito visitou, e no dia seguinte, na cidade de Enfield, que eu visitei recentemente, há um memorial ali, como o lugar onde Jonathan Edwards pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que dizem é o mais famoso sermão pregado na América. A cidade de Enfield, no dia seguinte, as pessoas se arrependiam dos seus pecados, andavam na rua e começavam a chorar diante de Deus pelos seus pecados. Famílias foram reconciliadas, pessoas voltaram para a igreja, um mover de Deus. Havia uma atmosfera, né? Uma atmosfera
na cidade de Enfield. Enfield. Agora, interessante, pastor, enquanto eu, na verdade, fiz esta pergunta, porque com certeza, como pastor, como estudioso, como brasileiro, o pastor sempre está se atualizando, tem os contatos aqui e uma série de outros fatores. Uma das coisas que o pastor fez menção e que eu me preocupo muito, como pastor também, como acadêmico, como coordenador, como professor de teologia, eu me preocupo com algumas, usando aqui a linguagem paulina, algumas obras da carne na vida do cristão. O egoísmo, como o pastor fez menção há pouco, é um contrassenso nós sermos batizados no nome do mesmo Cristo, termos a mesma regra de fé e de práticas, escrituras sagradas. É um contrassenso nós concordarmos na teoria sobre elementos da nossa fé e da nossa espiritualidade, mas as nossas ações não condizerem com aquilo que nós teoricamente falamos. E isto me preocupa. O egoísmo, a falta de arrependimento, o orgulho, que o pastor muito bem fez menção. O orgulho, como ele é separatista, ele fragmenta, ele esfria, ele distancia, ele destrói. Ele é como um câncer, ele é como uma doença que vai destruindo, que vai devorando a alma da pessoa, vai destruindo tanto o orgulhoso quanto aqueles que estão no entorno. Então isso me preocupa muito no cenário brasileiro, do ponto de vista dos cristãos evangélicos, por assim dizer. E eu fico pensando, pastor, que como nós precisamos de unidade, falarmos a mesma linguagem, deixarmos de lado todos estes resquícios, todas estas fagulhas, deixarmos de lado todos estes elementos tóxicos que nos separam de Deus, do próximo e do projeto de Deus, deixarmos de lado as diferenças, e o pastor falou que isso foi algo que te chamou a atenção, né, em Asbury, a mudança, a alteração de valores. Imagina, dirigir 18 horas para se reconciliar. Aqui nós temos tantas pessoas, uma perto da outra, pastores, líderes que não se simpatizam com o outro, não sabem assimilar a diferença, não são capazes, intelectualmente falando, espiritualmente, ou até mesmo ministerialmente falando, de saber que Cristo é aquele que dotou um de um ministério, outro de outro. Com isso, como o apóstolo Paulo vai falar, né? Querendo desta maneira o aperfeiçoamento dos santos, lá em Efésios 4. Então, isto me preocupa muito no cenário da igreja evangélica brasileira. Quem sabe nós precisamos de mais fome, de mais sede, de mais desejo da vontade de Deus, e o primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento. Eu acho que Romanos 12, que é o texto que eles pregaram em Asbury, eu estou pregando Romanos 12 aqui na igreja, na Closer to God, versículo por versículo, uma exposição. E é impressionante a riqueza teológica de Romanos 12. E ele trabalha essa questão da hipocrisia. Veja que, de maneira tão clara, o texto diz assim, sobre não vencer o mal, não deixar vencer, não se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então, tem que haver, sim, arrependimento, e a começar em nós, pastores, em nós, líderes. A gente tem que pôr o rosto no pó e dizer, Senhor, Tu és o Senhor, eu não sou Senhor de nada. Eu não levarei nada dessa terra. Há que haver um despertamento espiritual na igreja que comece com arrependimento. E o que eu achei fantástico também é a questão da unidade, porque lá não se perguntava qual é a sua denominação, porque o avivamento ele é multidenominacional, ele é supradenominacional, ele é impressionante. Eu fiquei pensando, pessoas das mais variadas denominações estiveram ali, e, por exemplo, eu acabei de ouvir uma
mensagem do arcebispo católico daqui de Nova York. E ele dizendo assim, o que aconteceu em Asbury, eu espero e sonho na Igreja Católica nos Estados Unidos, no mundo, que as pessoas busquem a Deus por aquilo que Deus é. Que coisa, né, pastor? Excelente. É impressionante. Excelente. Então, eu acho, meu irmão, assim, humildemente, mas crendo e olhando a história dos avivamentos, a dependência de Deus, o arrependimento, a dependência de Deus. Há um outro caso, que eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas rapidamente eu quero falar sobre um outro caso, porque aqui também ao meu lado, né? Em Wall Street, que é o coração financeiro de Nova York. Há séculos. E em 1857, no dia 23 de setembro, um homem chamado Jeremiah Lanphier, ele começa uma reunião de oração ao meio-dia. Ele panfleta, é uma de crise econômica, de dificuldades, de muita gente quebrada, de necessidades materiais, de uma fome de Deus, de decepção, de gente aflita. Ele começa a panfletar toda aquela região de Wall Street e convoca para uma reunião de oração ao meio-dia, numa rua aqui de Wall Street, e em uma igreja, e ele começa essa reunião de oração. Ele chega, meia hora depois, chega uma outra pessoa, e de repente 6 pessoas estiveram no primeiro dia. Mas eles começaram a orar e buscar a presença de Deus. O tempo passou, em um mês já não cabia no templo as pessoas que iam orar ao meio-dia. Eles foram para uma outra capela, próxima, e as pessoas se reunindo. Cerca de 11.000 igrejas nos Estados Unidos estavam orando ao meio-dia, clamando por um desejo pela visita de Deus. Fome de Deus, desejo Fome de Deus. Né? De Deus. E é o desejo por Deus, e não é aquilo que Deus pode dar, é por Deus. Deus é o alvo da nossa adoração. Personalidades têm que ser colocadas no seu devido lugar. E devem ser instrumentos, apenas instrumentos, nada mais que isso, não é mesmo, pastor? Apenas instrumentos, e a glória não pode. A gente sabe que tem pastores muito influentes no Brasil que atribuem toda a glória a Deus, assim deve ser. Né? Então, me fascinou essa questão deles dizendo assim, olha, não fica nada nas tuas mãos, entrega para Deus tudo, tudo. Aí eu me lembrei daquele hino que diz, tudo eu entregarei. Em inglês é mais forte, I surrender all. Eu me rendo, eu me entrego tudo. E Sarah Kelly escreveu aquele hino que diz, vem Espírito Divino. Ela escreveu uma estrofe que dizia, ó, derrama sobre nós as mesmas bênçãos. Vem, derrama as mesmas bênçãos sobre nós, porque estava havendo um despertamento aqui nos Estados Unidos. E ela diz, desperta, envia, derrama sobre nós as mesmas bênçãos. Meu desejo é que Deus derrame sobre nós as bênçãos de Asbury, sobre todos nós, sobre o nosso coração. É impossível a gente continuar o mesmo vendo o mover de Deus que Deus me permitiu ver, e tantas pessoas puderam acompanhar ali. Que haja mesmo arrependimento na igreja, em toda a terra, que a gente possa entender a nossa dependência de Deus na nossa jornada, e tudo é para a glória de Deus. Não importa o tamanho da nossa igreja, se ela for fiel, Deus vai visitá-la e abençoar pessoas ali. Que Deus nos ajude na caminhada cristã. Amém, pastor. Eu quero este avivamento de Asbury na minha vida, no meu ministério, aqui no curso da nossa instituição, na igreja que eu pastoreio, pode ter certeza disso. Pastor, o desejo do meu coração, o desejo do coração daqueles que estão nos assistindo agora, tenho certeza, é continuar. Porque está tão gostoso, está tão bom, e eu fico pensando aqui que o antônimo de avivamento é estiagem. O antônimo de avivamento é sequidão. Quem sabe nós temos um número elevado de desigrejados no Brasil? Quem sabe nós temos este número elevado de desigrejados, temos um número elevado de pessoas que estão angustiadas, deprimidas,
Talvez não porque nós não temos igrejas, denominações, Certo. instituições, Certo. não porque nós não conhecemos Cristo, não porque nós não temos acesso a cultos, porque hoje nós temos vários cultos para vários gostos, várias denominações, várias igrejas, etc. e tal. E o que eu tenho visto é que porque tem tanto, o homem está se colocando acima, precisa atender os desejos dele. Não é mais faça-se a tua vontade. Eu, na qualidade agora também de pastor, muitas vezes as pessoas, quando a gente está conversando, as pessoas procuram, pastor, eu estou procurando uma igreja onde eu venha me adaptar. Eu preciso me adaptar. Esta denominação, esta igreja precisa atender aquilo que eu quero. Não é, eu não vou buscar do Espírito de Deus, eu não vou buscar de Deus. Deus, onde o Senhor quer me usar para, como instrumento para abençoar as pessoas, para abençoar, quem sabe, uma comunidade? Mas eu busco uma igreja que atenda à minha expectativa. Então, de teocêntrico, parece que os movimentos são mais antropocêntricos. E isso também é algo que prejudica, é algo que me deixa muito triste e preocupado. Mas, pastor, eu quero... ser cristocêntrico, né? Cristocêntrico, algo né, que a gente possa trabalhar para Ele, para cumprir o propósito dele, para servi-lo dentro daquilo que nós temos, dentro daquilo que Ele mesmo nos propôs. Amém. E uma última colocação que eu não poderia deixar de fazê-lo, que é o impacto social dos avivamentos. Todo avivamento histórico, ele tem um impacto social tremendo. Você pega John Wesley, por exemplo, né? John Wesley, aquele homem avivado, com pregações impactantes, era um homem que andou por 4 dias na neve, procurando arrecadar cestas básicas para as pessoas que necessitavam. Essa generosidade impactante. Você pega resquícios do avivamento inglês, quando William Wilberforce, usado no parlamento inglês, com integridade e com firmeza, influenciado por John Newton, que escreveu Amazing Grace, que era um mercador de escravos. Sim, é verdade. E ele entrega sua vida a Jesus, é salvo de uma tempestade, se converte, ele influencia William Wilberforce. E William Wilberforce luta no parlamento inglês para acabar com o tráfico de escravos. Olha o impacto da ação do Espírito Santo de Deus no mundo. Então isso tem que empolgar o nosso coração, a gente tem que buscar esse avivamento genuíno que vem de Deus. Perfeito, pastor. Eu penso que essa deve ser a nossa prioridade, na qualidade de líderes, né, na qualidade de pastores, e enfim, toda a igreja como um todo, sem denominações, ter fome, vontade, desejo da presença de Deus e do mover do seu Espírito. Meu querido pastorzão, eu quero aqui de todo o meu coração te agradecer. Quero agradecer aqui em nome da instituição, do nosso grande, magnífico e grande líder, nosso reitor, doutor Eleazar Ferreira. Quero agradecê-lo em nome dos nossos alunos, estudantes, de toda a comunidade acadêmica, teológica e também em nome do nosso colegiado. Muito obrigado. Obrigado por colaborar conosco, nos passando estas informações, nos passando estes conceitos a partir aí da história dos avivamentos, né? Contando estas experiências como testemunho, e isso fortalece a nossa fé. Muito obrigado, que o Senhor continue te abençoando ricamente aí nos Estados Unidos, com a sua família, com a igreja ou na igreja onde você pastoreia. E eu espero muito em breve conhecê-lo pessoalmente, apertar a sua mão. Será uma alegria, meu irmão. E eu quero aqui deixar já registrado, inclusive no vídeo. Vamos continuar conversando sobre outras temáticas, outros assuntos na sequência, para enriquecer todos nós e também os nossos alunos aqui da Unifil. Amém, amém. Que Deus seja louvado, né? A Ele sempre a glória, louvado seja Deus. Perfeito. Obrigado, doutor. Muito obrigado, pastor. Pelo convite, tá bom? Muito obrigado. E eu quero agradecer a você, prezado estudante, você que está nos acompanhando, acompanhou todos esses minutos aí. Assim, uma explanação do pastor Valdir especial, né? Nós pudemos conversar um pouco, trocar estas figurinhas aí,
para deixar a você este vídeo, este material, a título de enriquecer mais as suas pesquisas, enriquecer mais o seu conhecimento, falando daquilo que aconteceu recentemente em Asbury, nos Estados Unidos, tá certo? Assista, compartilhe o link, procure, pesquise, porque este é o nosso objetivo, dar a você aquilo que nós temos recebido e aquilo que está extremamente atual em todo mundo, na igreja e também do ponto de vista teológico. Deus os abençoe, muito obrigado, faça bom proveito do vídeo e dentro de mais algum tempo aí nós vamos estar, obviamente, colocando para você, entregando para você tantos outros materiais riquíssimos. Fica com Deus, Deus os abençoe, bons estudos e até a próxima.